que a gente acredita que é capaz de transformar numa solução que possa ser vendido, né? E a intuição nos tira do lugar e nos faz tomar a atitude de empreender. A gente compartilha com isso, né? Dentro da consultoria, a gente se depara com muitas empresas que não têm essa constância, né? Ou seja, às vezes não dá o foco dentro da gestão comercial de descobrir essas métricas de esforço, né? Se você dominar o topo do funil, vai fazer obrigatoriamente você evoluir nas demais etapas. Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou Nayara Patrícia. Eu sou o Diego Lima. Eu sou Rafael Chaves. Muito bem. Seja bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço. Nossa presença ilustre hoje, né, Diego? Presença ilustre. Obrigado pela presença. Vamos falar de um assunto legal hoje, né, Nay? Vamos, bora lá, né? Rafael veio falar como desafios para tornar um negócio mais viável, hein? É, isso aí. Vamos ajudar todo mundo tá querendo essa resposta aí. O pessoal Vamos lá. Querendo saber muito sobre isso, né, Diego? Rafael, que é empreendedor, empresário, né? Dono de 2 empresas, mentor e treinador de elite. Isso. Estamos com fera aqui. Bora lá, então. Somos a turma treinador de elite, é isso mesmo? Somos a turma do treinador de elite. Isso muito aí. legal. Eu também. Vamos lá. Bora lá. Rafa, Fala esse desafio aí para nós. Vamos falar dessa questão de escalar a venda, cara. Tudo começa por ali, né? Como que a gente consegue otimizar essas vendas aí? O que você tem enfrentado no seu dia a dia, nas suas empresas? E o que você está monitorando aí, meu amigo? Legal. Vamos lá. O desafio de se escalar resultado através das vendas, acho que é a dor, né, e uma necessidade de qualquer empreendedor em qualquer segmento de atuação. Né? Eu vivo isso nos negócios que eu hoje empreendo, né, e assim como todos os colegas empreendedores que estão aí na praça, no mercado, tem esse desafio. E escalar vendas, a gente às vezes acha que, né, começa uma empresa muito na intuição ou naquele conhecimento que a gente tem e que a gente acredita que é capaz de transformar numa solução que possa ser vendido, né? E a intuição nos tira do lugar e nos faz tomar a atitude de empreender. Mas é necessário que a gente trilhe o caminho da profissionalização. E a área de vendas, né, que muitos entendem que sabe o que é e que já domina e tudo, ela começa a sofrer quando você entra num ambiente de competição. Porque todo mundo, né, em qualquer segmento precisa evoluir. E tem uma máquina, hoje em dia, né, a concorrência ela é cada vez mais criativa. Você tem um advento da internet que, enfim, trouxe mais poder de ação para muitos grupos aí empresariais. Então, você tem que ser criativo, tem que se profissionalizar para conseguir seu espaço. Né? E a jornada de vendas, ela é metódica, não é talentosa, né? Então, você consegue implantar na sua experiência profissional, na sua empresa, no seu negócio, uma agenda de trabalho de vendas. E Legal. isso faz a diferença na produção de resultado. Isso serve para qualquer tipo de negócio, né? Qualquer negócio. E eu acredito que você precisa iniciar. Você vai fazer mal feito, vai bater cabeça, mas insistindo você vai desenvolver o aprendizado. E aí você fica bom, válido e se torna consistente. Né? Tem muitas empresas ou vendedores, serve até para os autônomos, né? Que tem jornadas de vendas inconsistentes. Sim. Né? Não tem constância. Então, ele não tem números consistentes acontecendo ali todos os meses e nem tampouco conseguem escalar, né? E consolidar patamares de vendas mais robustos. Então, a dica, assim, acho que o desafio é entender a necessidade de profissionalizar a jornada de vendas e implantar, de fato, uma agenda de trabalho que represente isso. Então, você tem lá, né, a pessoa pode buscar o conhecimento, né, metodologia de funil de vendas, são, né, as vendas são etapas, você pode montar uma agenda de trabalho definindo bem quanto de tempo você vai empregar do seu dia para cada uma dessas etapas, né, e ser consistente em relação a isso. Acho que esse é o principal desafio e a diferença entre uma empresa que tem resultado sustentável
e uma empresa que tem resultado aleatório. Legal. Né? É a consistência do processo. Tá. E para quem está nos assistindo, obviamente, está curioso para saber aí um exemplo, né, de como poderia ser de forma mais simples possível. Sim. Ele pensar já profissionalmente na área de vendas do negócio dele. Então, é óbvio que cada negócio tem a sua forma de vender, às vezes ela é uma venda mais consultiva, às vezes ela é uma venda de papum ali, né, de pronta entrega ali, logo no início já faz a venda e já faz a cotação, enfim, é um produto às vezes, né? Então, tem alguma dica que a pessoa já pode começar amanhã e já... Tem. Vamos lá. Tem. Se a gente separar, vamos lá, eu acho que dá para a gente separar em 3 partes. Uma é a preparatória, né, uma agenda de marketing, você definir público-alvo, entender quem é o seu potencial comprador, para você ser assertivo nas ações ativas, né? De buscar esse potencial comprador, uma vez que você reconhece quem é. Eu acho que esse não é o desafio principal. O desafio principal para mim está no meio. Sim. Aí você tem as técnicas de venda, você falar do produto, usar os gatilhos corretos para impulsionar uma venda ali numa negociação. Exato. Legal, mas você está de frente a um possível comprador. Aí o vendedor talentoso consegue se virar. Para mim, o grande desafio das empresas é o meio, é o volume. Como é que eu trabalho números no meu processo de vendas? É isso que precisa ser bem compreendido. Então, quando você define claramente uma meta de vendas, eu preciso fazer 100 vendas no mês. Né? 100 vendas no mês é uma conta de resultado. Né? Ninguém aqui, ou nem eu e nem nenhum vendedor lá fora, determina quem compra. Quem determina o momento de comprar é o comprador. Agora, o que está no nosso controle? Eu consigo definir com quantas pessoas eu vou abordar para apresentar a minha empresa e o meu produto. Se eu tenho um histórico, e eu sei, cara, a cada 10 pessoas que eu converso sobre o meu produto, uma me compra, você tem uma taxa de conversão. Essa métrica serve para você definir os volumes que você vai trabalhar para você ter o resultado pretendido. Então, se cada 10 eu falo com 1 e eu quero vender 10, eu preciso falar com 100 pessoas. Exato. E aí você começa a desenhar a sua agenda. Caramba, quando você fala assim, cara, eu preciso falar com 600 pessoas no mês para eu vender 100 produtos, um exemplo. Né? 600 é muito? Mas você vai fazer isso diariamente. Então, você divide lá por 20 para ficar uma conta fácil. Você vai falar com 30 pessoas por dia. Legal, todo mundo fala com 30 pessoas por dia. Se pegar o Zap ali, no grupo da família, com uma frase, você falou com 50 pessoas. Exatamente. Então, se a pessoa fizer, né, uma análise profunda e crítica e verdadeira, ela vê que ela fala. Sim. Né? Então, uma vez que você define isso, fica legal, porque agora você tem um novo ponto de interrogação, a nova questão para resolver é, de onde vêm as 30 pessoas que você precisa falar? Então, isso se chama prospecção. É a base né, do funil de vendas. Quem não prospecta, não venda. Venda massiva é prospecção massiva. Né? E eu acho que a dica principal para as pessoas é elas entenderem que você controla com quantas exposições você vai fazer. Perfeito. Né? Quem vai comprar ou não, beleza, depende da sua capacidade de influência, pode sim depender da qualidade do seu trabalho, pode sim depender, mas depende da decisão de quem compra. Né? Se você domina volumes, né, números de prospecção, você domina resultado principalmente sustentável no médio prazo, porque a gente aprende com a repetição. Então, de tanto eu fazer, eu fico bom, mesmo que eu não estude para aquilo, mas se eu tentar fazer todo dia uma coisa, então, se eu começar a falar com 30 pessoas todos os dias, com 50 pessoas todos os dias, eu vou ficando bom em falar com pessoas todos os dias. Aí eu avanço para a próxima etapa. Cara, eu estou negociando e quebrando objeção mais vezes. Você vai ficando melhor. Então, você dominar o topo do funil vai fazer obrigatoriamente você evoluir nas demais etapas. Até no último, que é do fechamento poderoso. Legal. Por quê? De tanto fazer. Sim. Quem não domina o topo de funil, sofre. Aí ele tem os problemas de escassez. Isso traz um dia a dia cada vez mais perturbador. Vendedor que sabe vender, mas não tem para quem vender, ele tem um problema em mãos. Não tem jeito. Se ele só foca em ficar bom em produto, em qualidade do produto, em quebrar objeção, mas não se preocupa em prospectar, ele vai sofrer. Sim.
né? Ele não vai ter Então, para quem vender. a dica é atenção naquilo que é o seu controle. Você domina com quantas pessoas você vai falar, ou quantas empresas você Peguei vai essa abordar. métrica aí, você seguir. Essa, na minha Sim. humilde opinião, é um divisor de águas Sim. entre uma empresa que tem Sim. constância em vendas e uma empresa que tem processo de vendas aleatório. Sim. A gente compartilha com isso, né? Dentro da consultoria, a gente se depara com muitas empresas que não têm essa constância, né? Ou seja, às vezes não dá o foco dentro da gestão comercial de descobrir essas métricas de esforço, né? Sim. Ou seja, qual o esforço necessário para chegar no resultado esperado, né? E aí, como a gente não tem esses números, né? Porque ele não é medido, consegue, né? acaba que o resultado Sim. esperado ele pode ser acima, né, do que está ali, né, da meta do mês, ou pode ser abaixo, né? Ou seja, perde a previsibilidade. E posso Claro. fazer um complemento que eu acho que é importante? Para uma empresa que quer profissionalizar um processo de venda, você não pode depender de talentos, porque hoje a pessoa está aqui, está feliz, mas amanhã pinta uma oportunidade diferente, ela vai trilhar um novo desafio. Se a sua venda depende da capacidade de uma pessoa de fazer a agenda própria, mão, né? Se ela vai embora, seu processo de venda vai embora. Então você precisa amadurecer o processo para que pessoas diferentes possam existir ali dentro e cumprir essa agenda. Então fica a dica também para os empresários que assistem, para ter uma agenda e um processo comercial maduro. Sim, Maduro, né? A gente sabe, né, a dificuldade, né, que a gente vê muito na consultoria de pessoas, né, comprometidas com o objetivo. Sim, de saber o que fazer no dia a dia, né, quando a consultoria não está ali, por mais que tenha o processo definido. Então, às vezes a pessoa tem uma pouca percepção de qual o melhor lista utilizar para fazer a prospecção, ainda não tem essa clareza, né, do cliente ideal, ainda não tem a ferramenta que vai possibilitar o acompanhamento e controle, né? Não tem um CRM, não tem uma ferramenta de... Né? Hoje em dia tem muita ferramenta que ajuda a pessoa a se policiar e a ter um processo disciplinado. Isso é extremamente importante, né? E é isso. Acho que essa é uma trilha que todo mundo tem que perseguir para tornar seu negócio viável e sustentável, né? Ter um processo de venda sólido e maduro. É isso aí. Muito bem. E obviamente que dentro desse contexto a gente tem também os clientes cativos, né? Os já ativos na base, né? Sim. Todos nós já atendemos alguém, né? Perfeito. De alguma maneira. E como que a gente poderia melhorar esse relacionamento com o cliente, ter essa relação com o cliente mais efetiva, né? Ou seja, mais próxima, enfim. Sim. Quais dicas que você dá para trabalhar quem já é cliente aí? Legal. Vender é muito difícil, na minha opinião, em qualquer ramo de atividade, né? Às vezes a gente acha, para fulano é fácil. Eu não acredito nisso. Eu acho que alguém faz uma coisa difícil bem feito. É difícil. Vendas, via de regra, se você monitora números. Você leva muito mais não para alcançar um sim. E é assim desde que vendas é feita, por qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Uma vez que você tem a aquisição de um cliente, né, eu acredito que essa é uma outra agenda de trabalho que as empresas precisam, ou indico fortemente, que elas fortaleçam em seus, dentro das suas jornadas, que é ter um relacionamento poderoso com o seu cliente, né? Não somente, exemplo, eu tenho empresa que tem contrato recorrente, né? A pessoa assina um contrato e continua com a gente ali ao longo de um tempo sem fim, né? Isso é um formato de relação comercial. E tem empresa que tem lá produto de prateleira, a pessoa entra ali, compra, vai embora, né? Não tem uma regularidade de compra. Mas em qualquer um dos dois cenários, para mim, vale a mesma didática. Você tem que construir uma agenda de relacionamento poderosa com o seu cliente, ter um trato estrategicamente definido, né, para que o que eu acredito e busco é você produzir no seu cliente percepção de valor em relação à sua marca. Eu comparo isso com a relação humana. Um exemplo, eu conheço a Nayara, conheço o Diego. Quanto mais vezes a gente se encontrar, conversar, dialogar, interagir, a gente vai aumentando um nível de afinidade, né? Ao passo que um dia você vai gostar de mim, eu vou gostar de você, você vai gostar de mim, eu vou gostar de você,
e eventualmente, em uma oportunidade, eu possa te favorecer, eu te ajudar. Pô, Diego, você já ajuda. Diego é um cara relevante para mim. Eu tenho convivência com o Diego, eu tenho Sim. convivência com a Nayara. Então eu acredito assim, pessoas ajudam pessoas que elas gostam, Sim. né? E a relação cliente-fornecedor eu vejo exatamente da mesma forma. Todo mundo gosta muito de falar sobre indicações. É lindo, é maravilhoso você ter clientes que te indicam novos clientes. Esse círculo virtuoso, né? Sim, Maravilhoso. Só que eu acredito que é preciso que as empresas construam um relacionamento com esse cliente para que ele faça esse exercício de te recomendar de forma mais consistente. E principalmente, se você tem uma jornada de vendas desenhada de forma programática. Vamos supor, cara, quais são os momentos da minha jornada que eu prospecto indicação? Eu prospecto indicação de um cliente que está mais pronto do ponto de vista do meu relacionamento com ele, eu sei que nível está. É um cara que eu sou indiferente para ele ou é um cara que reconhece valor no meu produto ou na minha marca? Sim. Se eu sei isso, um cara que reconhece valor, eu vou trabalhar ele de uma forma. O cara que eu sou indiferente, talvez eu vou primeiro fazer uma jornada de construir um relacionamento. E não vou chegar lá se a cara indica, porque ele não vai indicar, ou se indicar, vai indicar aleatoriamente os piores contatos, ou não os melhores contatos, para não falar piores, entendeu? Ou só para não te chatear. Só para assim, livrar logo e tudo. Então eu acredito assim que não só para indicação, tá? A agenda de relacionamento com o cliente. Hoje, assim, quase todos os mercados são extremamente competitivos. Né? Então, assim, vamos lá. Né? Todo mundo que está no mercado está todo dia pensando em como é que faz mais e melhor. Se alguém está aí dentro da sua empresa achando que você é o único que tem pensamentos exclusivos, você está errado. Sim. Tem alguém lá pensando como é que ele melhora o produto. Se ele concorre contigo, quem vai oferecer a melhor experiência para o comprador? Né? É o grande alvo. Então, se você não tem uma agenda de relacionamento consistente com o seu cliente, perdê-lo fica mais... o processo de perda do cliente fica mais fácil. Porque ele te troca mais facilmente. Fica mais vulnerável. Né? Não é tão relevante assim para ele. O outro faz a mesma coisa, por que não? Exatamente, por que não? Aí preço, ele se torna algo relevante numa decisão. Sim. É um pouquinho mais barato, é irrelevante, por que não? Exatamente. Então, acho que a agenda de ter um relacionamento firme, forte, consistente com o seu cliente para você proteger sua base, né? E que acaba reforçando também as suas recompras, né? Querendo ou não, você sempre próximo, né? Então, independente se é prateleira ou se é um serviço recorrente, tanto as recompras como as novas vendas de produtos, né? Diferentes, fazendo um upsell, né? Enfim, acrescentando alguma coisa, ou até mesmo comprando outra coisa, né? Isso tudo pode fazer bastante sentido. Então, às vezes a pessoa comprou lá o celular e depois ela lembrou que queria uma capinha que acabou de sair, uma capinha show de bola. Se você está sempre se relacionando com ele, talvez ele possa te comprar essa capinha, né? Enfim, então, estar próximo do cliente realmente faz muito sentido, até para esse primeiro ponto que a gente conversou, que é de deixar o negócio viável, né? Ou seja, escalar as vendas através da base. E ter uma agenda assim, estratégica, né? Porque, vamos lá, hoje em dia, de novo, você tem muita solução tecnológica. Se você quiser ligar alguns robozinhos aí, você faz buzina no ouvido do seu cliente o tempo inteiro. Não é só isso. Você tem que ter constância, um relacionamento, uma agenda, porém você tem que ter uma estratégia para você construir um relacionamento verdadeiro. Ele tem que gostar de você. Não é frequência, é qualidade do relacionamento. Então é uma dica importante também, porque aí faz sentido. Dá para eu evoluir vendas com esse mesmo cliente. Esse cara, ele compra a minha ideia, né? Ele patrocina a minha marca. Eles chamam de, o cliente advogado, ele advoga a seu favor, né? Defende a sua marca, enfim, numa discussão. Ele gosta do que tem, valoriza, e por isso compartilha com força e energia. Acho que é por aí. E para alguns negócios, a gente pode citar uma pizzaria, por exemplo, né? É muito importante o relacionamento, né? Você ter o contato desse cliente.
Porque você consegue, né, tendo um sistema de gestão, né, entender quais são os pedidos, quais são os tipos de sabores, enfim, você consegue entender o ritmo de consumo daquele cliente. Sim. E quando você tiver uma oferta, algo nesse sentido que faça sentido para ele, por mais que ele às vezes não esteja comprando, não comprou no último mês, às vezes você enviar uma oferta, chamar para conversar, para mostrar que tem aquele produto que ele sempre consome, né? Sim. Então isso tudo ajuda. Diego, então, um case, né, Diego, sobre essa história da pizzaria, né? Que recebeu uma mensagem falando, tem muito tempo que você não pede a pizza tal sabor, por exemplo. Não é? Exatamente. Muito e legal. aí, enfim, isso ajudou muito a escalar as vendas, porque você tem informação do cliente, né? Você se relaciona de alguma maneira com ele. Mas assim, isso é incrível. Uhum. Esse exemplo, por exemplo, na pizzaria mandou um recado Sim. carinhoso para você. Sim. Isso é zelo. Né? Assim, quando você recebe, você fala, cara, isso é zelo. Né? Zelo é uma ação de quem gosta. Então, assim, o cara vende uma pizza, produto de prateleira, tem 1 milhão de pizzarias, né? Você entra nessas plataformas de compra aí e pede, você nem vê de onde vem, nem nada. O cara já tá um passo à frente. Ele, não, cara, ainda assim eu vou me relacionar poderosamente com o Diego. Ele vai me perceber sem me ver. Isso é muito forte, muito legal, né? Muito legal. Bem interessante. E a gente sabe, né, que hoje a equipe, né, faz toda a diferença pra gente ter essa imagem, né? O funcionário hoje é a imagem da empresa, né? Concordo. E o que hoje é um desafio muito grande, como a gente falou, né, Diego, na consultoria, ter pessoas comprometidas com o objetivo. Você que conduz ele em 2 empresas, mentora empresários. Qual a dica, assim, estratégica que você dá pra gente ter uma equipe, né, comprometida, engajada, contratar, né, pessoas, bons profissionais engajados. Sim. Dê dicas pra gente aí. Esse é um desafio legal, porque principalmente para quem vai começar ou para quem está numa fase inicial de um negócio, quais são os atrativos que você tem para um profissional bom estar contigo nessa jornada? É uma pergunta interessante. Exato. Então eu sugiro que, né, os empresários, aí, empreendedores que estejam nesse perfil, façam essa pergunta para si próprios, para que eles contem essa resposta para quem lhe der ouvido. Né? Quem for participar de uma entrevista com ele precisa entender por que ele acredita que aquela pessoa pode fazer parte dessa jornada com ele. Eu acho que tem uma pegada muito de propósito. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu entrevisto quase todas as pessoas que trabalham conosco, né? E para eu ter um bom profissional conosco hoje, né? Hoje, beleza, a empresa já está, né, uma fase evoluindo, mas desde o nosso início, sempre foi assim, eu divido com ela o meu objetivo, o meu sonho. Eu falo para ela, ó, eu sou fulano de tal, eu estou fazendo isso, a nossa empresa ela é isso, está exatamente neste momento, mas nós estamos indo para este lugar. Esses são os desafios. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a construir isso conosco. A missão da empresa, os valores. Então, a pessoa topa o projeto, o desafio, não a estrutura presente, atual. Entende? Então, é isso. Aí, o que você tem que fazer é, efetivamente, ter verdade. Se você tem um projeto que tem um desafio de crescimento, que a realidade do dia a dia represente isso. Né? E aí eu acho que você tem condições de trazer pessoas boas para o seu time, porque sozinho é muito difícil, né? E se a gente pegar, assim, vamos supor, toda empresa tem lá na sua distribuição de mão de obra, você tem ali as pessoas que são, né, os fazedores, mas você tem as pessoas que te ajudam a desatar os nós, os criativos, né? Que, enfim, encontram soluções diariamente para você continuar avançando, né? Resolvendo os problemas e dando os próximos passos. E ter pessoas assim, todo mundo quer. Né? De novo, a gente volta para o mercado. Cara, peraí, se você tem uma pessoa pronta, dedicada, habilidosa, comprometida, todo mundo quer essa pessoa. Por que ela ficaria trabalhando contigo? Você tem que pensar nisso. Ah, mas eu não tenho uma empresa ainda que tem uma estrutura, um organograma, um plano de carreira. Não importa. Você tem que ter um bom projeto. Você tem que ser capaz de dividir essa visão desse projeto com essas pessoas. Para que elas queiram continuar nessa jornada contigo. Sabendo que você vai aprender o que precisa ser aprendido. Que a empresa vai um dia constituir
né, os atrativos que uma boa empresa já tem constituído, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né, para você ter bons profissionais ali contigo. Além disso, né, salário interessante, tá no mercado pelo menos, né, às vezes isso aí é um ponto aí importante. Você tem que ter alguns requisitos, né, os básicos bem né? feitos. Sim. E outra coisa que talvez seria bem interessante, né, é acreditar no projeto e talvez ter possibilidade de participação nesse projeto, né, que pode ser construída ao longo da jornada. Agora, para poder manter essa motivação inicial, né, porque no início tudo é muito legal, né? Sim. Tá tudo ali num movimento que é de crescimento, né? A pessoa às vezes não estava empregada, nova, né? agora ela está empregada, então ela está num momento de êxtase ali quando ela entra no negócio. Sim. Só que o dia a dia é que é o desafio, né? Sim, o desafio ele vai estar na rotina. Para essa rotina não fazer com que o balão murche, né? Qual que é a dica? Você tem uma rotina de encontros? Como que é a sua forma de fazer a gestão desse dia a dia? Né? Eu acho que isso é um grande desafio para o pequeno e médio empreendedor, né? Para o pequeno e médio empresário. Porque você ter uma agenda de gestão de pessoas que funciona é muito difícil. É difícil numa empresa madura que já tem 50 anos de uma governança sólida, bem feita, evoluída, e é difícil pra caramba numa empresa iniciante, né? Mas eu vou dar de novo um pouco do nosso exemplo. Eu tenho esses desafios hoje na minha realidade. Não é fácil. A gente começa coisas interessantes, mas continuar ali no nível de interesse firme, consistente, é desafiador. O que além de você ter um plano de remuneração compatível, você ter um processo de delegação que realmente coloque as pessoas em ponto de ação, onde elas percebam que o que elas criam, idealizam ou fazem contribuem para o crescimento ou para a melhoria do negócio, né? Que você tenha clareza de onde você quer chegar, não só em resultado, em ser uma empresa onde pessoas possam se realizar. Eu acho que isso é muito importante, porque a pessoa tem que acreditar que para ela, e não para você, né, empresário, que para ela faz sentido topar o desafio. Faz sentido, né, passar o perrengue junto contigo. Porque para ela, lá na frente, tem que ter também um potinho de ouro, né? Tem que ter uma justificativa. Então, ter esse alinhamento eu acho que é o mais importante, né? Pesquisa, estuda, conheça, né, a realidade de remuneração do seu mercado, né, de atuação, claro. Entenda o que as empresas praticam, ofertam. Hoje em dia, uma agenda de benefícios, ela acaba contribuindo. Às vezes, poucas coisas têm grandes relevâncias, né? Não somente o dinheiro. Né? Os salários emocionais, né? Faz toda a diferença. Dinheiro por dinheiro, todo mundo paga. Sabe, eu não posso falar o nome da empresa. Não, né? Precisa. Você não precisa contar o santo, não. Só o cara. Mas hoje eu sou empreendedor, mas eu já estive no ambiente corporativo por muito tempo, né? E tem uma empresa, né, do ramo aí de bebidas alcoólicas, que é a maior que nós temos, sempre me chamou a atenção. Porque os profissionais dessa empresa, eu não sei hoje, mas ainda quando eu era do ambiente corporativo há 8 anos atrás, 10 anos atrás, os profissionais dessa empresa, eles eram extremamente disputados e desejados por qualquer segmento de mercado. Porque eles eram reconhecidos como pessoas de alta performance, entendeu? Que tinham sangue no olho, né? E era verdade, porque eu conhecia pessoas à época dessas empresas e a gente também chegou para trabalhar conosco. Eu era da mineração, veio gente da cerveja trabalhar conosco que eram assim... Realmente, muito pau na máquina, né? Inclusive o termo pau na máquina que eu admiti para mim vem de um amigaço meu que foi uma grande referência desse setor, né? Mas aí o que eu quero dizer? Essa empresa não tinha as melhores remunerações do mercado. E nem as melhores condições de trabalho. Entendeu? Assim, um gerente dessa empresa não ganha mais que um gerente da mineração. E um gerente dessa empresa trabalha, sei lá, muito mais e uma pressão muito maior do que um gerente da mineração.
Porém, o amor e a paixão e a dedicação desse cara dentro daquele ambiente é 1000 vezes superior do que o gerente da mineração. Não é só o dinheiro. Tem algo a mais ali que a gente tem que tentar descobrir, que as pessoas verdadeiramente se engajam. Cara. É impressionante. É impressionante quando você tem um time que compra a ideia. Sim. E aí, cara, tipo assim, aquele negócio parece meio... utopia não é. Dá as mãos, cara, vai ser qualquer coisa. Né? Óbvio que o dia a dia dá muita porrada em todo mundo, né? É uma conta para pagar, uma chateação em casa, tem momentos de alta, de baixa. Então, você tem que ter uma inteligência ali para não deixar a pessoa sucumbir e abandonar o projeto. Exato. Né? Então, ter ali uma agenda de relacionar com o seu time de forma permanente, né? Uma escuta ativa, entender em que ponto eles estão, né? Promover as melhorias que forem necessárias e as que forem possíveis sempre, mas principalmente não fechar os olhos para a agenda de gestão de pessoas. Sempre que você puder, dar um passo nessa direção. É o divisor de águas de qualquer organização hoje. Sim. Ter pessoas engajadas, comprometidas, né, e que façam as coisas acontecer, que comprem a ideia e permaneçam lá. Quando a gente vai mais para a estrutura de base, você concorre com a pessoa ficar em casa, por exemplo, porque ela ganha dinheiro para ficar em casa. E é verdade, você vai em alguns segmentos e o cara não consegue empregar, porque ninguém quer se empregar, porque é trocar, ficar no sofá em casa recebendo um benefício, né? Enfim, não importa, ao invés de trabalhar. Então, todo mundo tem muito desafio. E quando você tem numa outra esteira, as pessoas que já estão mais experimentadas, que têm um nível de entrega maior, é a competição de mercado. Todo mundo quer gente boa. Só contar um caso rápido? Claro. Para exemplificar isso. Teve uma vez que a gente estava prospectando para a área comercial, do nosso time. E eu falei assim, cara, eu preciso de uma mulher, o que a gente queria dizer, uma feminino, bonita, sorridente, que tem aquele encantamento natural, sabe quando a pessoa chega para conversar contigo? Sim, ela tem uma expressão, não é a beleza. Sim, mas parece uma pessoa agradável. Assim, pô, eu vou conversar com essa pessoa. Para fazer a paz, né? Para fazer a abordagem direta. Assim, e que top fazer a abordagem direta na rua. Né? O nosso negócio automotivo é ficar na fila de carros ali e tudo. Aí eu liguei para um primo meu que é comerciante há muitos anos, né? No ramo de shopping, né? Dentro do ambiente de shopping center. E falei assim, cara, eu preciso de uma pessoa assim, 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 assim. Ele, todas que você encontrar eu também quero. Você tá doido? Você realmente acha que você vai pegar uma moça bonita, sorridente, profissional, comprometida, para pôr ela no sol? Tem um monte de ar-condicionado para essa menina frequentar. Esquece isso, cara. Mas, pô, faz sentido. Então é sempre desafiador. Você tem que encontrar ali as motivações que vão fazer as pessoas caminharem ao seu lado. Eu, pessoalmente, digo assim, tenha verdade no que você está fazendo, que você tem um poder enorme. As pessoas precisam querer estar contigo, entender o seu porquê, né? Então você tem que, enfim, tem que ser transparente, tem que saber dividir isso, né, para as pessoas comprarem suas ideias e quererem caminhar ao seu lado, principalmente as pessoas num nível que tem tomada de decisão ali como, né, um caminho, enfim, acho que é por aí. Muito bem. Então, tomar conta da agenda de liderança, né, ou seja, conversar com as pessoas, né, é um ponto sempre fundamental. Sempre que possível, dar um passo, né, a gestão de pessoas, você tem ali competências que você tem que empregar no seu negócio, gestão de desempenho, performance, né, feedback estruturado, enfim, promoções, né, e tal. Então, toda vez que você puder dar um passo nessa direção, recorre a uma consultoria especializada para te ajudar a fazer bem feito, fazer mal feito, às vezes é pior do que não fazer. Muitas vezes o empresário sabe da importância, mas não sabe como, né, lidar com a O feedback mal feito, ele tem um poder de destruição. Exatamente. Então, não faça se você não sabe fazer. Não faça, é pior. Exatamente. Né? Contrata a turma igual, né, que sabe. Não vai nessa não, que é fria. Não faz errado não. Muito bem. E aí a gente vai falar de um tema aqui que no final ele está relacionado a tudo isso, né? Porque questão de posicionamento, né? Posicionamento de mercado. Hoje as grandes empresas, né, principalmente os bancos, eles estão muito preocupados aí com o ambiente de trabalho, né? Que sempre foi visto como um ambiente muito
rude, né? Muito danoso para o colaborador, enfim. Muita pressão por metas e tal, e obviamente ele ainda continua, mas a gente vê que ele está com a pegada agora de mostrar, né, principalmente LinkedIn, ou seja, essa preocupação de mostrar como é o ambiente no dia a dia, né, para começar a ter fit cultural, né, antes mesmo do futuro colaborador estar lá, né, ou seja, ele já tem uma experiência de colaborador não sendo colaborador. Né? Então, o Banco Inter, por exemplo, ele faz muita publicidade em cima disso nas redes sociais, né? Para atrair, obviamente, a pessoas que têm o fit cultural parecido, alinhado, próximo, alinhado e tal. Então, assim, acaba refletindo na contratação, né? Enfim. Então, dica de posicionamento, né? De posicionamento de mercado e dos desafios, né? E das oportunidades que possam surgir com esse alinhamento sendo feito. Quando a gente fala, assim, a minha percepção quando a gente fala sobre você ter um cenário favorável às expectativas do seu público-alvo, né, mais ou menos falar assim, eu acho que é interessante você ter essas agendas, né, de promoção daquilo que né, de novo. Então, promover aquilo que não existe vai gerar uma frustração, coisas que não têm sustentabilidade. Né? Mas, dentro da agenda de posicionamento de mercado, a dica, assim, empresas já evoluídas, igual o Banco Inter, né? Sim. Eu não sei hoje como é que é esse ranking, mas eu acho que é o banco digital, no mínimo, mais antigo. Né? Eu acredito que deve ser o maior. Os caras são realmente diferenciados. Mudaram a percepção sobre bancos, né? Hoje, enfim. Então, são empresas extremamente evoluídas, né? Contam aí com as agendas mais poderosas de gestão, né? E para quem está, né, aqui na base, o pequeno, médio empreendedor, para a gente também conseguir implantar uma gestão eficiente, posicionamento de mercado, ele é importante, primeiro, você não errar. Quem não sabe onde está e para onde vai, isso é um problema sério, né? Vamos lá, e impacta tudo, desde vendas. Exemplo, eu vendo um produto que tem uma qualidade X e eu vou tentar ofertar esse produto para um perfil de consumidor que tem um nível de exigência onde a minha qualidade não vai atender as expectativas, eu estou errado. Eu vou fazer vendas inconsistentes. Eu vou gerar frustrações e uma percepção de desvalorização da minha marca. Então, esse exercício de se conhecer, ele é extremamente importante. Primeiro, tem comprador para tudo, né? Tem comprador para um produto de baixa qualidade, de média qualidade e de alta qualidade. De baixo nível de serviço, de médio e de alto, né? Então, eu vejo que é muito importante as pessoas entenderem o que elas efetivamente entregam, olhar para o cenário do mercado, se enxergar ali, caramba, eu sou um produto de baixa qualidade, tudo bem, beleza. Se é um negócio, tem margem de lucro, você vai ganhar dinheiro, você precisa agora encontrar o seu público, né? E ofertar aquilo que eles também esperam encontrar. Eu acho que esse é o principal agravante sobre a confusão em relação a posicionamento de mercado. As pessoas erram. Aí você tem uma agenda de publicidade errada, você tem um time comercial treinado errado. Vai tudo embora. Né? Você tem lá uma melhoria de produto que não tem conexão nenhuma com a sua expectativa. Ou então muito esforço e você não consegue sair do lugar porque você quer ir para um caminho que você não está pronto ainda, não te cabe. Enfim, é isso. E aí sim, essa confusão te coloca em evidência negativa. Quem quer estar no meio de uma confusão? Poucas pessoas, né? Exatamente. Você topa participar de uma confusão que é confusa momentaneamente, mas tem um objetivo muito claro de sair da confusão, de evoluir e se consolidar. Que é aquilo que eu falei antes, né? Você tem que ter clareza de para onde você vai, porque tudo é difícil, nada nasce pronto, tem que ser construído, né? E as pessoas têm que topar construir com você isso, mas tem que ter clareza que você, cara, eu vou sair da confusão.
Hoje a gente bate cabeça, mas amanhã nós não vamos bater cabeça mais. Uhum. Hoje eu tenho uma empresa que não tem papéis claramente definidos, mas amanhã nós vamos ter papéis claramente definidos, porque quero me posicionar como uma grande empresa, uma empresa moderna, uma empresa com uma gestão eficiente, bem feita, Exato. e aí as pessoas topam essa agenda. E o mercado errar a mão em relação a onde você entra e aonde você não entra, isso é perverso. Fica Eu vendo atento aí, né? eu vendo um produto, né? Ele vem evoluindo ao longo do tempo. Então, quando ele começou, ele tinha um público. Hoje o público é outro. Tudo bem, tem várias empresas dentro do meu segmento que operam de forma diferente. Mas o público, ele era bem nichado lá atrás. Hoje ele já ampliou. Mas eu tenho que saber qual é ele. Uhum. Porque senão eu vou queimar energia e esforço tentando vender para o público errado. E principal de tudo, se eu vender, eu vou gerar uma experiência negativa, porque eu vou Exato. frustrar a expectativa. Aí é o caos. Ou seja, então você entendeu o posicionamento, né? Ou seja, fazer essa análise do macroambiente, né? Sim. Do ambiente externo, do ambiente interno, né? E principalmente do produto ou serviço que você está entregando, né? Se Tá bem claro isso, está né? claro isso, né? Enfim, perante os stakeholders, né? Os envolvidos, né? Estando claro, ok. Então, Para não ter uma fica confusão, vamos tentar aqui pegar um exemplo do Banco Inter. Uhum. Cara, o Banco Inter, eu vou falar minha percepção, não quer dizer que eu esteja certo. Não, ele entrou no mercado de forma o quê? Disruptiva. Se, cara, já tem um padrão em funcionamento, eu vou entrar e vou modificar esse padrão. E eles foram na linguagem o quê? Vamos simplificar. Uhum. Então, vamos pegar o que a gente citou do profissional, o profissional experimentado do âmbito, esse cara, o que é isso, simplificar? Sim. É fazer de forma menos complexa? Mas eu sou muito bom para fazer de forma menos complexa. Talvez lá no início, chocou. Uhum. Só que hoje o drive muda, né, cara? A inteligência, né, do bom profissional é aquele que simplifica as coisas, não aquele que faz coisas cada vez mais difíceis. Isso vem caindo por terra. Então, eu acho que o Banco Inter foi muito assertivo em defender e ter clareza. Cara, eu sou um banco de ticket lá embaixo, porque eu vou simplificar, não vou reinventar a roda, né? Só vou modificar o que já existe, e é esse o meu público. Exatamente. Se ele quisesse capturar, hoje aí mudou, né? Você não hoje precisa ir em agência. Você vai resolver tudo pelo seu tudo celular. pelo seu telefone. Eu quero um essa cidadão que está lá com um telefone na mão. E ele vai criar uma conta no meu banco. Não é o cara que tem condições de se vestir bem, entrar numa agência e falar um português claro para um gerente topar, abrir uma conta para ele, sim ou não. Não é crédito. Não é crédito que ele quer te oferecer. Então os caras são muito bons e mudou. E os bancos, de forma geral, eles tiveram que, a farol, um alerta acendeu. Fique atento aí. A gente precisa mexer o doce. Né? Acho que é por aí. É por aí. Muito legal, ou seja, não é crédito, ele quer outras soluções financeiras, ele resolve outras questões. Eu gosto muito que não necessariamente é o crédito. Porque o que eu faço, eu uso o exemplo do Banco Inter ou dos bancos digitais para defender, igual tudo muda, né, cara? A gente tem que ficar atento a isso. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhas pequenas, minhas filhas não têm o menor nada a ver com os meus costumes. Vamos pegar a TV, nada a ver. Talvez minha filha nunca vai saber ou entender o que é um canal de televisão. Ao passo que a gente entendeu. Assim, não faz o menor sentido mais. Então, assim, tem dias contados esse negócio. E as pessoas vão perceber isso. Mudando, né? Então, conhecer o seu lugar no mercado é importante. Né? Você não se perder aí e não ver, né, para onde as coisas estão indo. Acho que é por aí. Isso, e para onde o cliente está caminhando. Fica atento aí, né? Antenas ligadas. A forma de comprar, enfim, tudo isso impacta. Exatamente. Muito bem. Rafa, você poderia aqui dar muito mais dicas para essa turma, mas como nosso podcast aqui a gente faz um resumo, a turma que está nos assistindo aí, né, sem dúvida nenhuma, quer entender ali dicas rápidas de cada tópico. Por exemplo, escalar vendas, o que ele não pode deixar de fazer? Tenta resumir aí. Cara, para mim é focar do meio, que é tratar números. Defina a quantidade de esforço que você precisa. Monta lá seu funil. Anota aí. Numerologia. Anota as dicas aí, pessoal. Anota trabalha as números. Foca na prospecção. Atividade de esforço. Consequência. Define tempo.
quantidade e acompanha, né? Boa. Muito bem. Relacionamento com o cliente. Tem uma Dica aí. agenda mesmo, com data, frequência, o que você vai fazer bem planejado. Quais são as interações que você vai produzir com o seu cliente. E ela Ok. tem que ser planejada, estrategicamente montada, para Ok. ter como resultado uma percepção de valor aumentada. É Muito isso. bem. Time. Time, Como- seja verdadeiro, você que é pequeno e médio, se você não tem estrutura, conte o seu objetivo, divida o seu sonho, para onde você vai, que as pessoas vão querer ir contigo. Muito bem. É isso. E posicionamento. Saiba onde você está no mercado, pelo amor de Deus, para você não mover esforços na direção equivocada. Entenda quem é seu público-alvo e faça o melhor possível para chegar até ele. Muito É isso. bem. Show de bola, né, E Diego? obviamente, né, Nai? Quem está nos assistindo já pode pegar essas dicas, começar amanhã, Pode. né, a colocar em prática no negócio. Como, né? Mas a Fala gente aí. aqui, né, tem sempre a oportunidade, né, as pessoas que vêm aqui no nosso podcast aqui, nos dá essa presença honrosa aqui, sempre também fazem trabalhos de consultoria, de mentoria, Sim. e às vezes a pessoa quer encurtar esse caminho. Como é que ela faz para contactar a Rafa? Eu vou deixar meu Instagram? Instagram, Chaves, né, com CH e S no final, business, né, business. Então segue lá, que inclusive tem muito vídeo que eu publico em relação a temas que são as dores de nós empreendedores, tentando dividir ali conteúdos práticos e também para nos convidar aí para poder ajudar na sua jornada, será um enorme prazer, treinamentos que a gente consegue aplicar, soluções aí em mentoria, e é isso. Muito Vambora bom, crescer hein? junto, Anotou aí é. onde que acha o Rafa. Muito bom. É isso aí. E agora a gente vai falar do nosso patrocinador do Mais Ágil, Sistema Mais Ágil. Isso aí. É um software tático estratégico que faz você pensar no crescimento do seu negócio. Então, se você já tem um RP que faz a operação da sua empresa, o Mais Ágil ele vai complementar esse trabalho todo na parte estratégica, de gestão de pessoas, de gestão de tempo e produtividade, da agenda de liderança, né? Enfim, são várias ferramentas já testadas, né, e consolidadas, né, por consultorias na área, em diversas áreas, né, de pessoal, estratégia, finanças, enfim. Você vai ter tudo lá, e para poder testar, basta você entrar no site e acessar lá, né, www.sistemamaisagil.com.br e pedir para fazer um teste. Muito bem. Bom. Antes disso, né? Inscreva-se no canal, né, Rafa? Avisa seus... todo mundo que te segue, seus seguidores aí. Vai lá, Papo de Empresário no YouTube, no Muito Instagram. bem. Segue a turma. gente, isso mesmo. É isso aí. No Instagram e no nosso canal. Rafa, muito obrigado pela sua Valeu. presença. Pô, o Mais Obrigada, Ágil, Rafa. ele meio que resolve tudo que a gente falou aqui. Resolve Gostei. tudo, viu? Aí, Vamos pesquisar. Vou te turma. dar 15 dias para você experimentar. Tá vendo? Muito Ah, bom. Bola, show de bola. Muito obrigada pela participação, pela Rafa. Eu que agradeço, Diegão, Nais. Vocês são incríveis, parabéns e sucesso sempre aí na trajetória. Obrigado. Tá? Nós que Obrigado. agradecemos. Até lá. Não Até, esqueça pessoal. de se inscrever. Valeu, tchau. até o próximo assunto. Tchau, tchau. Show.